A Suprema Corte americana decidiu por 6-3 que o Trump não poderia estar impondo. Era a partir de era decreto executivo, uma lei executiva de 1970 que o Trump se arvorou sobre ela e para impor como emergência nacional e defesa nacional a questão das tarifas, né? E começou a colocar tarifas sobre outros países. Mas depois a Suprema Corte começou a analisar que tinha a maioria das tarifas era mais por concepção ideológica, né? Aqui no Brasil foi um caso mesmo no primeiro momento, que ele disse que colocou uma tarifa porque Bolsonaro ia ser preso, não tinha nada a ver com a relação comercial. E no primeiro momento ainda mais agravante, que o Brasil era deficitário, não era nem superavitário para que fosse para dar um motivo com os Estados Unidos, enfim. Aí o que é que acontece? Ele, ele tomou essa decisão, teve um momento com a China que chegou a 110%. E aí já era já número já, porque ninguém estava fazendo mais negócios nem com a China nem com o Brasil, nem com a China nem com os Estados Unidos, com tarifas, né? É, de, 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 de balança comercial, né? De taxação de mercadorias, principalmente num mundo que é totalmente de composições bilaterais, né? Ou seja, mesmo o chip que é fabricado o chip que é fabricado na China, ele serve para compor lá uma TV, uma TLC da vida, né? Uma TV americana. Enfim, a tão falada cadeia de produção. Então, a Suprema Corte, hoje ela tem uma maioria republicana. A gente diz republicano, mas você não vê ministro da Suprema Corte americana só se fosse um escândalo, né? Em nenhuma matéria de jornal, ou dando entrevista, ou andando em barco, ou fazendo negócio, né? Eles têm uma ética tremenda sobre isso, e eu gosto muito. É um exemplo bom sobre Suprema Corte, não só nos Estados Unidos, como nas outras também. A gente não vê falar. Aqui no Brasil, ministro da Suprema Corte vira quase jogador de futebol, todo mundo conhece. O que é que acontece? E o placar foi de 6-3. A grande maioria na Suprema Corte foi indicado por presidentes republicanos. Presidentes republicanos. Desses presidentes republicanos, 3 votaram contra o Trump. Desses 3, veja só coisa interessante. Estou querendo fazer aqui uma analogia. 2 foram indicados pelo próprio Trump e um foi indicado ainda pelo último governo de George Bush, que foi um dos últimos republicanos fora o Bush. Moral da história, o que é que eu estou querendo dizer? Que até aqueles que foram indicados, que tinham linhagem conservadora e republicana, votaram contra o Trump, dizendo que aquilo ali não se aplicava a relações comerciais internacionais, não tinha nada a ver. Né? Aquilo ali e não estava trazendo nenhuma. E tem eu estava lendo lá, umas decisões, e deixou bem claro que não tinha nenhuma funcionalidade social. Um dos próprios juízes da Suprema Corte que não tinha funcionalidade social, esqueci até o nome dele agora, e tinha disfuncionalidade, porque depois que foi lançadas as tarifas, o governo se apropriava das tarifas, mas não estava gerando isso para o consumidor final, ou seja, tudo aquilo que os Estados Unidos precisava consumir, que era vindo de outros países, simplesmente aumentou no supermercado. Aumentou no produto final. O café aumentou quase 40%, carne aumentou, ovo aumentou. Então, aquilo que são cadeias, né, de produção que o próprio governo americano, que os americanos não têm como entregar 100%, estavam vendo sim uma supervalorização e estava tirando o poder de compra dos próprios americanos. Você vê qualquer editorial de economia, vê que a economia americana está sendo muito pressionada para o alto, né? E gêneros alimentícios subindo, uma doideira. Cara, eu vi uma moça ontem mostrando uma goiaba. Ela comprou uma goiaba no supermercado americano. Uma goiaba. A goiaba devia ter uns 50 gramas. É o menos de que isso. $5. Isso significa o quê?
Se a gente colocar um dólar, cinco reais, que não é 5,20, um dólar está 5,17, não é? Dava quase 30 reais. 30 reais, uma goiaba. Você pode ver aí na internet que tá lá, uma goiaba, 30 reais. Né? Um ovo chegou a um dólar, um ovo está um dólar. Né? Carne, um pedacinho de carne lá, você paga lá 20, 30 dólares. Né? 100, 200 gramas de carne. Café nem se fala. Então, o tarifaço do Trump, ele ocasionou uma superinflação nos alimentos. Essa semana mesmo, o Financial Times, que é que ninguém pode dizer que ele é um jornal comunista ou vermelho, mas do mercado financeiro americano, deixou bem claro que faz 2 meses que os fast food, que é justamente comida barata, que a maioria do povo mais pobre americano não tem condições de comer, é comida saudável, essa é a grande verdade. Comida saudável para a população americana é só para alguns, para incluídos, gente de classe média alta para cima. As pessoas mais pobres comem frituras e fast food. Até isso está diminuindo. Né? Houve uma retração de 3 a 4%. 3 a 4% no mercado feito nos Estados Unidos é uma loucura. Chega a bi de dólares. Então as pessoas estão diminuindo mais até a compra da comida barata. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não têm nem o que comer. Não tem dinheiro nem para comprar, né, fast food, que é o hambúrguer da vida, Coca-Cola e batata frita para todo mundo engordar. Então, a realidade americana, isso é hoje. Mas, só que, como você acabou de falar, tá, se é todo doido, aparece um outro na porta. Né? O Trump disse o seguinte, que de repente a Suprema Corte é uma corte agora dos democratas. Não é dos democratas, porque os próprios ministros da Suprema Corte foram indicados pelo próprio Trump. Só que a decisão da corte foi muito técnica, ela observou a questão econômico-social. O que é que ela diz? Que, tudo bem, mas as decisões econômicas não podem estar acima do desejo social das pessoas. E foi isso que aconteceu. E um outro ponto que é importante demais, o Trump não está satisfeito e hoje, logo pela manhã, disse que vai lançar agora mais uma tarifa de 10% global, né, que ele não se dá por vencido nunca. Né? Isso vai para as cortes novamente e a corte vai ratificar a sua decisão e vai cair também. Não é? Então, mostra claramente que a decisão que o Trump estava tomando não tinha nada a ver com a melhoria da vida das pessoas, da vida dos americanos, da vida da população americana, principalmente da vida dos mais pobres. Né? Então, a Suprema Corte foi uma decisão... Aqui para nós, essa decisão estava para sair há uns 30 dias, e eu comentando com um amigo meu, eu acho muito difícil a Suprema Corte derrubar a decisão do Trump, porque a maioria que tem lá são republicanos, é a maioria conservadora desses juízes. Eu acho que vão... E como estão aprovando tudo que o Trump quer, por quê? Pelo o legado passado, a questão do ICE mesmo, da questão dos imigrantes irregulares, dos ilegais falado, né, matando até americano. Aquilo ali que eles estão fazendo, o ICE tem feito, que é a polícia migratória, ela foi ratificada, que ela foi contestada na Suprema Corte. E a Suprema Corte ratificou a decisão, dizendo que era direito, né, do Poder Executivo, né, de tomar as decisões na questão de imigração. Então, deu carta branca ao Trump. Tudo isso que está acontecendo aí, que você vê essas grandes manifestações, gente sendo deportada, coisa e tal, está, sim, ratificado. A decisão do Trump foi ratificada pela Suprema Corte. Então, tendo esse indício, eu entendi que, claramente, a Suprema Corte também ia decidir por ratificar também as decisões do super tarifaço do Trump. E eu fiquei até abismado, né? Para mim foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa a decisão. Mas isso foi assim, dentro do aspecto político, foi terrível para o Trump. Foi terrível, não foi muito bom para ele. Não é verdade? Isso deu, sim, um novo fôlego também à oposição. Deixando bem claro que o sistema eleitoral político americano é interessante, porque um presidente se elege, mas tem as eleições de meio mandato, que é uma renovação de um percentual da Câmara e também do Senado.
Então, entende-se claramente que é no final do ano, né, o nomezinho que se dá americano, esqueci agora de falar, depois eu digo a vocês, mas no linguajar popular é eleição de meio mandato, né, de metade de mandato, que vai ser agora em novembro para esses caras assumir em janeiro. E hoje, né, segundo os institutos de pesquisas americanos, dão-se uma ampla vitória, somente na Câmara, né, na Câmara dos democratas. Se isso acontecer, muitas decisões do Trump vão ser, sim, vão ser impedidas pelo Congresso Nacional, né, pela Câmara dos Deputados americanos aí, e possa ser que os democratas possam fazer até o Senado e a Câmara. É claro, está muito cedo dizer isso ainda, pode ser que a situação melhore do Trump, né, na relação interna dele lá, na relação interna com a população, e ele consiga renovar a sua maioria no Senado e na Câmara. Mas hoje o cenário não é muito bom. E com essa decisão ainda se aprofunda mais ainda, né, a questão dos problemas internos e políticos que o Trump tem. Então, quando ele tem muitos problemas internos e políticos dentro da sua própria nação, já é praxe dele arrumar uma guerra. Daqui uns dias ele vai arrumar uma guerra com o Irã, que ele está dizendo todo dia que vai atacar o Irã, né? Depois ele arruma outro país para fazer uma guerra, e assim a gente vai vivendo com esses tipos de políticos, né? E principalmente que, quer queira, quer não, um governo americano, pelo seu poderio político, ainda impacta também as suas decisões no mundo todo, né? Então, estou tentando mais explicar a vocês, espero que compreendam o que foi que realmente aconteceu.